Fala galera, WhatsApp, estamos de volta aí na continuação, na parte 2 aí da aula 3. Essa aula 3 é um pouco grande, pessoal, como eu falei, mas vamos lá, vamos juntos que a gente vai conseguir aprender tudo no conteúdo aí de inglês. Vamos lá, pessoal, então dar continuidade, vamos ver os qualifiers dessa aula, né, os qualificadores. Então, o primeiro qualificador a gente tem o or. O or, pessoal, ele significa ou em inglês, né? Então, uma coisa ou outra. Or. E aqui também nós temos, pessoal, o nor. O nor é nem uma coisa, nem outra. Deixa eu colocar aqui um exemplo, pessoal. Então, por exemplo, o verbo to like, né? I like, eu gosto. To eat, eu gosto de comer. Fish, peixe. Or meat. I like to eat fish or meat. Eu gosto de comer peixe ou carne. Tá bom? Só um exemplo, tá, pessoal? Uma coisa ou outra. Agora, o nor, pessoal, você tem que usar uma frase negativa. Antes de você usar o nor, aqui, que é o nem, tem que vir uma frase negativa antes. Por exemplo, you, deixa eu colocar o you para ficar um pouco diferente. You don't, a negativa, lembra, pessoal? Você não. You don't like. Não. You don't eat, você não come. You don't eat meat nor fish. Então, you don't eat fish nor you don't eat meat nor fish. Então, aqui, pessoal, o nor ele vem depois de já ser utilizado uma negativa. Então, aqui no caso, o don't, tá bom? Diferente do or. O or é quando a frase é positiva, tá bom? Uma ou outra. Agora, o nor, ele tem que obrigatoriamente vir uma sentença negativa antes de usar o nor, tá bom? Só um detalhe, tá bom, pessoal? Então, continuando, aqui é nenhum nem outro e aqui é ou um ou outro. Vamos ver aqui o only. Only. O only, pessoal, significa só ou somente. Só ou somente. Então, por exemplo, eu só como carne. I only eat meat. Eu só como carne. Ou I eat meat. Eu só como carne. Only. Eu como carne somente. Então, only você pode colocar em qualquer lugar da frase, tá, gente? No começo, no meio, no final, mas você tem que ver o sentido, né? Como que vai ficar o sentido. Tome cuidado para não mudar o sentido da sentença que você quer fazer, tá? E agora a gente vai aprender o artigo aqui, ó, o artigo definido, o the. O the, pessoal, ele significa o, significa a, os, o, as, tá bom? Então, esse é o significado, o, a, os, o, as, ou, né, as. Então, aqui, pessoal, então, exemplo. Então, até agora a gente aprendeu o artigo indefinido, né? Artigo indefinido. A gente aprendeu a, né? Em inglês, o a, né? Que significa um ou uma. Ele é artigo indefinido, lembra, pessoal? Porque você fala e você não está especificando qual é, você está dizendo qualquer um. Já o artigo the, ele já é um artigo definido. Por quê, pessoal? Quando você usa a, o, as ou os, você já está especificando a pessoa de que você está falando, ela já sabe do que você está falando. Então, se eu falar assim, ó, por exemplo, a gente aprendeu a palavra store, né? Na primeira parte. Store é loja, né? Store. Então, se eu falar assim, ó, a store é uma loja. Uma loja. É uma loja qualquer. Qualquer, tipo, eu tô falando de uma loja para alguém, a pessoa que eu tô falando, ela nem sabe qual loja é. É uma loja qualquer. Agora, se eu falar para você the store é a loja. Então, a pessoa que eu estou conversando, ela sabe do que eu estou falando. Por isso que é artigo definido, porque a pessoa já está definido o que é. No artigo definido é uma loja. Você está dando um exemplo de alguma loja, de qualquer loja, é uma coisa mais generalizada. O the é específico. A pessoa que você fala diretamente, ela sabe do que você está falando. Então, por isso que o a, né, é um artigo indefinido e o the é o artigo definido. Mais uma coisa sobre o a, pessoal, mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o a, né, o artigo definido a,
ele possui duas formas. Ele possui a e também ele tem an. An. Esse an é uma segunda forma do a. Ele significa a mesma coisa. Um ou uma. Não muda significado nenhum, pessoal. Só que o an, ele tem uma forma específica de ser usada. Isso é mais em relação, pessoal, à pronúncia. Como assim? Vou especificar para vocês. Vamos pensar na palavra maçã. Né? Maçã a gente vai vendo no material, mas eu já vou adiantar para vocês. Então, apple. Apple. Se eu quiser falar uma maçã, aí vocês falariam, a apple. A apple. Só que não, pessoal, essa é a regrinha. Sempre que uma palavra no inglês tiver o som de uma vogal, repare bem nisso, você vai usar o an. Toda vez que a palavra tiver o som de uma vogal, você vai usar o an. Por quê? Para a pronúncia ficar mais fluida, pessoal. Vamos pensar assim, se eu colocar só a, vamos lá, ó, se eu falar para você, ó, a apple, uma maçã, a apple. Olha esse corte que tá dando. Dá para sentir, dá para escutar esse corte, né? A apple, a apple. Isso no inglês, essa pronúncia fica cortada. Por isso, pessoal, que eles usam um an. A pronúncia fica mais... Olha agora, se você usar an apple. Tu viu? Tudo se conecta. An apple. Então, sempre que você tiver uma vogal com som de vogal no inglês, você vai usar an em vez de a, tá? Outro exemplo, laranja. Orange. Se eu colocar somente a, vai ficar a orange. A orange. Olha esse a orange. Então, dá esse corte. Aí você coloca o an orange. Olha que alívio. An orange. Vocês entenderam, pessoal? Então, é mais pelo som, tá? É pelo som que você vai fazer. Não é porque aqui é uma vogal e aqui é uma vogal que você vai usar an. Não, é a questão do som. Se você vê que tá esse a apple, a orange, você vai usar o an. Vai ficar an orange, mais natural. Também, pessoal, existem no inglês consoantes, né, não vogais, que usam o an também. Porque o som dessa consoante é o som de uma vogal. Então, o som de uma vogal. Por exemplo, a palavra hour. Hour significa hora em inglês, certo? Se eu colocar a para pronunciar hour, fica ó, a hour. Viu? Isso não tem erro, pessoal. Se vocês perceberem esse dá para perceber a hour. Olha esse corte. Agora, se eu colocar an hour. Olha que legal. An hour. A pronúncia fica bem fluida. E por que aqui é H e ainda está sendo usado N? Porque esse H ele não é vozeado. Tu fala direto o O. An hour. Tem palavras que você não vai pronunciar o H, você vai direto para a vogal que é a seguinte. Então, por isso que é an hour, porque você não pronuncia o H. Então, não é pelo fato de ser vogal ou consoante na frente, é mais pelo som. Você vê se tem esse corte. A apple, a orange, a hour. Então, an apple, an orange, an hour. Perfeito, pessoal? Se a palavra tiver o som de consoante, você vai usar o A normal, que nem a gente aprendeu. Ó. A boy, ó. A girl, a store. Perfeito? A meat, uma carne, a meat, viu? Perfeito? Então, e também, pessoal, então se for consoante, som de consoante, tu vai usar o A normal. E também, pessoal, tem a questão de existem vogais que possuem som de consoante no inglês. Por exemplo, a palavra university. University é a palavra universidade no inglês. Ó, e university, esse U, ele não está com som de university. Por exemplo, university, na pronúncia dele no inglês é university. Esse som de U é o som do Y no inglês. University. Então, por isso, por mais que a vogal aqui, a gente vai usar o A. É a university, ó. A university. Você não tem esse corte. Ó. A university, entendeu? Então é mais pelo som, pessoal. Se vocês verem que tem esse corte, tu sabe que vai ser o N no lugar do A.
tá bom? E tem que tomar cuidado aqui também para não usar o N em todas, porque tem palavras que é you, tem algumas vogais, como eu falei para você já antes, as vogais elas têm vários sons no inglês, então tem que praticar cada caso, para você saber qual é o som dela e se vai usar N ou A, mas a melhor forma é o corte, né? A apple, a apple, a orange, a hour. Então, an apple, an orange, an hour. Isso aí não tem erro, pessoal. Se tu usar dessa forma, se vocês usarem dessa forma, não tem erro, tá bom? Então, essa é uma particularidade, tá? O A, você tem o A e o N. Os dois significam a mesma coisa, um ou uma. Você só vai usar diferentemente de acordo com a palavra, de ter o som de uma vogal, tá bom? Perfeito, pessoal. Então, vamos dar continuidade. Deixa eu apagar isso aqui. Perfeito. Então, aprendemos todas essas 4 aqui. Agora, pessoal, mais uma questão bem legal. Nós temos em inglês o to, tá? To. O to significa para, tá? Para, pessoal, no sentido de destino. Por exemplo, quando você vai para algum local. Eu vou para. Então, eu estou indo nesse sentido de destino, movimento. Eu estou indo. Então, para, to. O at ele pode significar em, ele também pode significar no ou na, tá? Então, o to é para quando você está indo para algum local. O at é quando você já está em algum local. Por exemplo, eu estou embaixo do... Deixa eu ver. Exemplo, eu estou embaixo da mesa. Só um exemplo. Então, esse end, você já está naquele local, tá? O to é no sentido de ir, tá bom? E o to the é somente uma variação do to. E o at the é uma variação do at. Que eu vou explicar isso agora, pessoal. Eu preciso de uma parte específica para explicar essas variações. Então, vamos lá. O uso do to e do to the. Quando é utilizado o to e o to the? Como eu falei para vocês, o to e o to the, eles significam para de destino, quando você ainda está indo para o local, certo? Certo. Então, quando você usa ir para, você vai usar o verbo to go, né? To go, isso é ir. No inglês, a gente tem vários verbos no sentido de movimento, né? De para. Então, por exemplo, nós temos o verbo vir, que a gente vai ver ainda, né? O verbo vir, então vir para. O verbo enviar, enviar para. Então, todos os verbos no sentido de fazer alguma coisa de um local para o outro, a gente vai usar esse to e o to the. Mas agora, como a gente está aprendendo primeiro o verbo to go, que é o verbo ir, vou usar os exemplos com ele, tá? Com o verbo to go. Então, vamos lá. Para você usar o to e o to the, pessoal, eles têm particularidades dependendo do local. Isto mesmo. Então, a gente vai ter que gravar as exceções, quando é utilizado cada um. Se você gravar, pessoal, as exceções, não precisa gravar tudo, tipo uma lista gigantesca. Não, só grava as exceções. Você sabendo as exceções, todo o restante fica fácil. Por quê? Vamos lá, eu vou te explicar. Então, vamos pensar assim, primeiro assim. Eu vou fazer várias frases, né, para cada local, para você saber quando é utilizado o to e quando é utilizado o to the. Vamos pensar na primeira frase, eu vou, tá? Eu vou, então I go. Eu vou para o centro da cidade. Centro da cidade em inglês, pessoal, é downtown. Downtown, tá? Para o centro da cidade, vai começar agora as particularidades. Eu só vou explicar para vocês as particularidades e vocês vão ver porque vai ficar fácil todos os outros. Então, assim, quando você quiser dizer que vai para o centro da cidade, I go downtown, você não usa nada. Nada. É uma das particularidades que você não usa nenhum dos dois. Nem o to, nem o to the. Nem o to, nem o to the. Tá bom? Não usa nenhum dos dois. Então, eu vou para o centro da cidade é I go downtown. Aí, quando você for traduzir, você fala eu vou para o centro da cidade. Ou só o centro da cidade. Ou somente para o centro. Eu vou para o centro da cidade ou somente para o centro, tá? Na tradução. Mas no inglês você não vai usar nenhum dos dois. Nem o to, nem o to the para downtown. Perfeito. Mais um que não usa nada. Nem o to, nem o to the. Home, que é casa. Então, eu vou para casa. I go home. Deixa eu colocar aqui em maiúsculo. I go home. Então, para o home, você não usa nada. Nem to, nem to the. De vez de usar I, eu vou colocar she, tá? Ela.
ela vai para casa. Então, é she goes home. Então, não usa nada. Nem o to, nem o to the. Para dar o tal, nem para home, você usa nada. Eu vou trocando os pronomes aqui, tá, pessoal? Só para a gente ficar bem acostumado com os pronomes. Então, I go downtown, eu vou para o centro da cidade. Não precisa nem o to, nem o to the. She goes home, ela vai para casa. Não precisa nem o to, nem o to the. Agora, outra particularidade. Quando a gente só usa o to, a gente só vai usar o to para esses locais aqui. Primeiro, para escola. Então, se eu quiser falar, ele vai para a escola. Então, he goes. Lembra, pessoal? Então, a gente tem que usar o goes porque a gente está trabalhando com he, she e o it, né? Os diferentões. Então, he goes to school. He goes to school. Ele vai para a escola. Então, para a escola, você só vai usar o to. Para a escola. Então, é mais uma exceção. Primeira exceção é os que não usam nada, esses dois. Agora, exceções que você só vai usar o to. Então, he goes to school. Próximo. Você vai para outro local que só usa o to, igreja. You go to church. You go to church. Então, você vai para a igreja. Para a igreja, você também só vai usar o to. Perfeito, pessoal? Para a igreja, você também só vai usar o to. Mais um local que só usa o to. Mais um exemplo. Então, essas aqui são as particularidades, pessoal. Próximo, mais um local que você só usa o to. Quando você vai para o trabalho. Então, vamos pensar assim. Eu vou para o trabalho. Então, I go to work. Então, quando você for para o trabalho, você só vai usar o to também. I go to work. Perfeito? Outro local que você só vai usar o to também, quando você for para a faculdade. Faculdade em inglês é college. Então, eu vou para a faculdade. Só vai usar o to. Então, vamos colocar assim. Ele vai para a faculdade. Não vou usar o she. Então, ela vai para a faculdade. She... Deixa eu tirar o sublinhado aqui. She goes to college. Então, college em inglês é faculdade. Então, ó. To school, to church, to work, to college. Então, esses locais você só vai usar o to. E o último local, última regrinha que você só vai usar o to, é quando você disser o nome específico do local. Por exemplo, eu vou para o Burger King. Então, I go to Burger King. Burger King. Eu vou para o Burger King. Eu vou para o Burger King. Então, aqui, ó. Como eu estou dizendo especificamente o local que eu vou, o nome do local, eu só uso to. Eu vou para o Burger King. Eu vou para a praia. Eu moro no Guarujá, pessoal. Litoral de São Paulo. Eu vou para a Praia da Enseada. Tem uma praia chamada Enseada. Então, eu vou para a Praia da Enseada. Então, falar não. Ele vai para a Praia da Enseada. He. Deixa eu tirar aqui. Então, he goes to Enseada Beach. He goes to Enseada Beach. Então, você está dizendo aqui o nome específico do local. Então, beach, pessoal, é praia, tá? Então, he goes to Enseada Beach. E aqui é o nome da praia. Enseada Beach, praia da Enseada. Então, he goes to Enseada Beach. Então, aqui eu estou dizendo o nome dos locais que eu vou. Então, são nomes específicos daquele local. Entendeu? Então, eu estou especificando. Então, é aí que você usa o to. Então, a regra. Essas são as regras, pessoal. Primeira regra. Não usa nada. Downtown e home. Você não usa nada, tá? E as regras que você só usa o to é aqui. To school, to church, to work, to college. E para o local, o nome do local específico, né? To Burger King, ou to McDonald's, to Girafas, entendeu? Ou to Enseada Beach, to Pitangueiras Beach, to Praia Mar Shopping. Então, ó, tô dizendo o nome de um shopping, um nome específico, tá bom? Você só vai usar o to. Fora essas exceções aqui, fora elas, pessoal, todo o restante tu vai usar o to the. Vocês perceberam que nenhuma daqui eu usei o to the? Por quê? Porque as exceções é só quando não tem nada e quando tem o to. O to the é toda a generalização. Todos os outros fora dessa regra é o to the.
Então, por exemplo, eu quero falar que eu vou para o restaurante. Agora aqui vai ser o uso do to the, tá? Então, se eu quiser falar que eu vou para o restaurante, eu vou falar assim. I go to the restaurant. Restaurant. Vão anotando todos esses locais aqui, tá, pessoal? Vocabulário bom. Casa, centro da cidade, escola, igreja, trabalho, faculdade, praia aqui, a Enseada Beach, praia. Beach, praia. Aqui, ó, restaurant. Então, todos que tiver fora dessas exceções aqui, todos os locais, tá? Você vai dizer to the. Aí você pode estar me perguntando, tá, mas o Burger King não é um restaurante? Sim, o Burger King é um restaurante, só que ele entra na regra de eu estar especificando o nome do local. Então, por mais que o local seja um restaurante, se você especificar o nome desse restaurante, você só vai usar o to. Por exemplo, eu vou falar que eu vou para a praia, só para a praia. Então, eu vou falar, ele vai para a praia. He goes to the beach. He goes to the beach. Aqui, ó. He goes to the beach. Deixa eu só sublinhar aqui. Então, aqui, ó. He goes to the beach. Aí você fala, tá, mas você não falou que vai para Enseada Beach? Enseada não é uma praia? É. Só que aqui, ó, repare que eu estou só dizendo praia. Pode ser qualquer praia. Eu não especifiquei a praia. Agora, se eu disser o nome da praia, específico o nome do local que eu vou, ele entra na regra do to. He goes to Enseada Beach. Então, por mais que Enseada é uma praia, eu estou especificando qual é. Então, eu tenho que usar só o to. Então, o to the vai ser utilizado para todos os locais genéricos, que você não está dizendo o nome do local, só está dizendo o local. Se você disser o nome do local, você vai entrar na regra do to, tá bom? Então, por exemplo, vou dar vários exemplos agora, hein? He goes to the beach. Ele vai para a praia. Agora, ela vai para o shopping. She goes to the mall. To the mall. Então, pessoal, shopping em inglês é mall, tá? Mall, não é shopping, não. A palavra shopping, que a gente usa em português para shopping, em inglês ela significa outra coisa. A gente vai ver mais pra frente o que significa, tá? Mas em shopping mesmo, aqui no Brasil, em inglês se chama mall. Então, she goes to the mall. Ela vai para o shopping, ó. Então, to the mall é shopping. Pode ser qualquer shopping. Agora, se eu disser o shopping Praia Mar, eu estou especificando, né? Então, já entra na regrinha do to. Então, eu vou falar aqui, ó. She goes... Deixa eu tirar o sublinhado. She goes to Praia Mar Mall. Entendeu? Então, to Praia Mar Mall. Por mais que é um mall, ela está especificando o nome de um shopping específico. Então, você vai usar o to. E se for somente mall, pode ser qualquer shopping. Então, é to the. Então, mall, shopping, que mais? Deixa eu pensar outro lugar aqui. Parque. Vamos pensar. Você vai para o parque. Aqui, você vai para o parque. Deixa eu tirar esse. You go to the park. Você vai para o parque. Pode ser qualquer parque. Pode ser qualquer parque. Não está especificado. You go to the park. É genérico. Agora, se eu falar que eu vou para o Parque Ibirapuera, aí é diferente. Você vai, né? Você vai to, porque já entra na regrinha que você está especificando, to Ibirapuera Park. You go to Ibirapuera Park, porque você está especificando qual é o parque. E aqui não, aqui você está deixando bem genérico, pode ser qualquer parque. Tá bom, pessoal? Então anotem, pessoal, todos os locais aqui que eu estou falando para vocês e lembre-se, pessoal, você só tem que gravar a regra, que é o que quando você não usa nada e quando você só usa o to. Só isso, só a regra. Todo o restante que for genérico vai ser to the. É bem simples, né, pessoal? Aí você fala assim, tá, mas, por exemplo, mais uma dúvida. E com school? Por exemplo, school, normalmente eu só uso to, certo? Certo. He goes to school, ele vai para a escola. E se eu disser o nome da escola, ou disser o nome da igreja, ou disser o nome do trabalho? Se você disser o nome, você vai continuar usando o to. Por quê? Porque aquele local específico já usa o to. E mesmo que esses locais não usassem o to, ele entraria na regra do especificação de onde que você vai. Então, você usaria o to de qualquer jeito. Então, mesmo que você fale o nome da tua escola, o nome da igreja, o nome do teu trabalho, o nome da faculdade, você ainda vai usar o to. Por quê? Porque eles já são to. E porque
você vai entrar na regrinha aqui do especificar o nome do local. Entendeu? Então, pessoal, só gravar esses daqui, tá? Grava esses. Gravou as exceções, todo o restante tu já sabe que vai ser to the. Todo o restante. Não tem erro. Tá bom, pessoal? Não tem erro. Não tem erro mesmo. Tá bom? Vou até salvar esse conteúdo aqui. Tá? Vou até salvar esse conteúdo aqui, que ele é bastante interessante. Tá bom, pessoal? Vou deixar até esse material aqui para vocês fazerem o download. Tá bom? Tá? Então, a diferença do to e do to the é essa. O to, você vai ter aqui especificações. E se for específico, né? Se você for genérico, quer dizer, o local é só dizer to the. Beleza, pessoal? Fechou, então. Voltando aqui para o material. Agora, vamos fazer com at e o at the, pessoal. Então, a gente aprendemos o to e o to the, quando que usa. Então, o to e o to the a gente vai usar quando a gente vai para o local. Como eu falei, eu acabei de falar, né? A gente usou o verbo to go. Então, eu estou indo para aquele local, eu vou para aquele local. Agora, o at e o at the, que a gente vai ver. O at e o at the, pessoal, aqui, ó. At versus at the. O at e o at the significa em, na ou no. E esses são os significados do at e do at the. Em, na ou no. Quando que eu uso o at e o at the? Ele é bem parecido com o to e o to the, pessoal. Bem parecido. A primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre é que o at e o at the a gente usa quando a gente já está no local. Então, por exemplo, eu faço alguma coisa no local, tipo, eu estudo em algum local, eu trabalho em algum local, eu brinco naquele local, eu toco naquele local. Então, você não vai para lá, você já está lá fazendo alguma coisa, estudando, trabalhando, brincando, alguma coisa. Esse é o primeiro pensamento que tu tem que ter com at. O to você ainda vai, ó, por isso que eu estou usando o verbo to go aqui, ó, você vai para aquele local. Tá? E o at você já está, tá bom? Tendo isso em mente, agora a gente vai começar a ver as especificações. Vocês vão ver com quão parecido que é, pessoal. Quando que eu só uso nada? Quando eu não uso nada, nem at, nem at the. Adivinhe? No downtown. Downtown você não usa nada. Então vamos utilizar o verbo to study. O verbo estudar. Vamos falar assim. Ela estuda no centro da cidade. Então vai ficar aqui, ó. She studies downtown, sem nada. Não usa nem o at, nem o at the. Então é she studies downtown. Não usa nem o at, nem o at the. Igualzinho o to e to the, né? Para downtown você não usa nada. Quando você quiser dizer que vai para o centro da cidade, você não usa nada. Eu vou para o centro da cidade. Não usa nada. Quando você quiser dizer que estuda ou você faz alguma coisa no centro da cidade, você também não usa nada. Tá bom? Perfeito, pessoal? Segunda regrinha, quando você não usa nada. O único que você não usa nada com o at e com o at the é com downtown, tá? Agora, quando que você só usa at? A única diferenciação entre o at e o at the é essa, que com o at e o at the, para home, você vai usar somente o at. Então, se você quiser falar que trabalha em casa, I work at home. I work at home. Eu trabalho em casa. Então, a única diferença entre o at e o at the e o to the é que no at e o at the, o home você usa somente o at. Enquanto no go, lá no to, né, você não usa nada para home. A única diferença é essa. Ó. Então, eu trabalho em casa. I work at home. Eu trabalho em casa. Perfeito? I work at home. Perfeito, pessoal? Agora, outros locais que você só usa o at, além do at home. Você fala nos mesmos locais que você só usa o to. Na escola. Então, eu estudo ele estuda na escola. He studies at school. Ele estuda na escola. He studies at school. Ele estuda na escola. Só usa o at também. Outro lugar, na igreja. Ele toca na igreja. Ele toca na igreja. He plays at church. Ele toca na igreja. He plays at church. Também só usa o at. Outro local que só usa o at. Mesma coisa que tiver o to lá no verbo, na regrinha do to e to the. No trabalho. Eu como no trabalho. I eat at work. Eu como no trabalho. I eat at work.
Você, agora outro local, na faculdade. Você trabalha na faculdade. You work at college. Você trabalha na faculdade. Mesmas coisas, pessoal. Então, lembrando, para downtown você não usa nada. Igualzinho. Agora, a diferença é aqui. Home você usa at. Tanto que nesse período de coronavírus, né? Eu tô gravando esses vídeos no período de corona. Eles falam stay at home. Fique em casa. Então, stay at home. Fique em casa. Entendeu? Então, aqui, ó. At school. At church. At work. At college. E, como na mesma regrinha do to e to the, quando você especificar o nome do local. Então, eu trabalho no Burger King. Aí, vai colocar... Ela trabalha no Burger King. She works at Burger King. Ela trabalha no Burger King. Está especificando o nome do local, apesar de ser um restaurante. Ele estuda na praia. He studies. Ele estuda na. Desculpa, pessoal. Ele estuda na praia da Enseada. He studies at Enseada Beach. He studies at Enseada Beach. Entendeu, pessoal? Então, quando eu disser o nome do local que eu estou fazendo alguma coisa, trabalhando, estudando, você só vai usar o at, igualzinho na regrinha do outro. Igualzinho, pessoal, igualzinho. Perfeito? E agora, a diferença não tem nenhuma agora. Todos os outros restantes que você disser genérico, você vai usar o at the. Então, se eu quiser falar que eu trabalho no restaurante, deixa eu só tirar esse... Você vai falar I work at the restaurant. Eu trabalho no restaurante. Eu estudo na praia. Ele estuda na praia. He studies at the beach. Ele estuda na praia. Todo o restante que for genérico, que você não especificar o nome do local, vai ser at the. Ele brinca no parque. He play. Ela, fala ela, né? Ela brinca no parque. She plays at the park. She plays at the park. Ela brinca no parque. Agora, se eu disser o nome do parque, ela brinca no Parque Ibirapuera. She plays at, somente o at, Ibirapuera Park. She plays at Ibirapuera Park. Qualquer lugar genérico, sem falar o nome, at the. Se for falar o nome do local, at. E aqui todas as exceções, né? At college, at work, at church. Então, você faz alguma coisa naquele local. Diferente do verbo to e to the, desculpa, das palavras to e to the. Que aqui é você vai, você ainda vai, não está lá. Você vai para. Mas a regra é a mesma. A única coisa que muda entre o at e o at the é aqui, pessoal. É no home, tá? Que aqui não usa nada, ó. Não usa nada. She goes home. Direto, não usa nem o to, nem o to the. Enquanto aqui, quando você faz alguma coisa em casa, você tem que usar o at. De restante, tudo que tiver somente to vai ser usado somente at. E tudo que for at the, genérico, vai ser at the genérico. Perfeito, pessoal? E aqui agora a gente vai dar continuidade, tá? Nos qualificadores de where. Where, pessoal, significa where. Where significa onde. Onde. Até agora a gente viu when, né? When significa quando, tá? E where significa onde. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula, na parte 3 dessa aula, a gente vai dar continuidade agora vendo os qualificadores de where aqui e mais expressões. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, vejam a próxima aula para a gente estar dando continuidade no nosso conteúdo. A gente vê que isso é bastante importante, pessoal. Mas acredito que deu para desmistificar essa parte aqui do at the, do to the. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistir. Então, eu vejo vocês na parte número 3 dessa aula 3, pessoal. Parte 3 da aula 3. Obrigado, pessoal. I'll see you guys in the next class. Bye.